tivesse, né? Mas, na verdade, essa pauta não é sobre a Câmara, é sobre a Assembleia Legislativa. Eu já peço licença aí ao ouvinte da PAN pela grosseria, né, da linguagem e de fato, usar esse microfone para comentar sobre a Isa Pena não vale a pena. Então, eu serei bem breve na proporção que a pauta merece, né? Eu falei a pauta e não a puta do poema. Ninguém melhor que o próprio indivíduo, né, para definir e moldar seu caráter e seu comportamento a partir daquilo que ele ou ela admira. Se a deputada ela se identifica aí com esses versos, eu defendo a sua liberdade de exprimir essa verdade a plenos pulmões e sem consequências jurídicas, né, Edgar, respondendo a sua pergunta, né? As palavras ofensivas ou palavras que ofendem a hipersensibilidade alheia, elas não devem constituir quebra de decoro. Não sei exatamente qual é o regimento da casa, mas se esse for o caso, se palavrões estiverem vetados, eu sugiro que esse entendimento seja modernizado, porque o problema na política não é falar palavrão, o problema na política é fazer sacanagem no gabinete e votar absurdos no plenário. Isso, sem dúvida, a deputada faz essa última parte. E aí, Paulinha? Eu fico pensando assim, que a gente tá nessa polarização incrível, né? Cada um para um lado, e esse poema pode ter soado agressivo para muitas pessoas, e aí eu fico me perguntando se essa é a forma de sensibilizar o outro, né? Não sei. Acho que a gente trabalha bastante com, às vezes, provocações e falas mais intensas. E eu tô muito paz e amor ultimamente, Ed. Fico me perguntando se essa é a forma, através do choque, de sensibilizar o outro que, de repente, não está sendo empático ou não está entendendo alguma coisa que você quer colocar. Eu só acho que a gente tem que parar para pensar no quanto há dois pesos e duas medidas em determinadas questões. Não pode um deputado ameaçar alguém de tapa e não sofrer um processo de cassação. E uma deputada recitar um poema e passar por isso. Eu acho que dá a César o que é de César nesse caso. Então vamos pesar de fato as coisas e seus efeitos. Porque o decoro nessa Assembleia já foi quebrado há muito tempo. Assim como é quebrado na Câmara, assim como é quebrado em vários lugares. Né? Porque a gente tem país, as cenas um show aqui, de horrores. E cada dia a gente desacredita das coisas que acontecem. O tipo de discussão de violência, até física, né? Exatamente. Essa renovação política trouxe muito disso, né? Pessoas que saíram dessa célula mais extrema, assim, e acabaram chegando na Câmara. Então você tem a Isa Pena recitando um poema como esse, você tem aquele deputado Arthur, Mamãe Falei, né? Sim. Chamando o outro de vagabundo. Então, assim, é tudo lamentável, né? Ao mesmo tempo... Não agrega nada ao debate, né, que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, quanta sensibilidade ferida por uma palavra, né? Por um poema, no final das contas. É importante se pensar nisso também. Porque, no final das contas, a Isa tentou promover uma reflexão que não aconteceu. As pessoas já partiram para cima dela antes mesmo do fim do poema. E só para fazer uma citação, o Caio falou da liberdade, porque era uma dúvida minha, porque esse lugar é um lugar livre, né, para dizer o que quer, e que as pessoas têm imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, que as pessoas Mas assim, as pessoas nunca vão deixar de se definir ali a partir do comportamento, da adequação, enfim, do vocabulário, enfim, as pessoas fazem escolhas a todo instante. Falando de escatologia, vários outros poetas já se utilizaram de termos, digamos, chulos, palavrões, para compor seus poemas. E agora, dentro dessa liberdade de manifestação, você vê, pela qual a gente é conduzido através das leis no Brasil, através da Constituição, que se lembrar então, eu nem sei se eles era presidente já o Bolsonaro, até tá tão longe isso, que eu nem sei, mas era presidente o Bolsonaro quando ele publicou aquela imagem da Golden Shower falando do carnaval. Já era, porque foi no carnaval, você tem razão. Quer dizer, todo mundo tem a liberdade de se manifestar e aí sim ser classificado. Se é pra falar de decoro, tem coisas muito piores sendo feitas nesse país, dentro e fora da Assembleia, da Câmara, do Senado. E isso que o cara falou também, né? Antes o cara falar um palavrão e agir com honestidade, agir com decoro ali dentro dos votos que vai fazer, né, que favoreçam a população e faça jus aos votos que eles receberam, do que um palavrão ou uma palavra que pode ofender aí.